Bom dia, paz do Senhor para todos. Amém. Nós vamos falar agora brevemente sobre graça, depois da salvação, a segunda melhor ideia de Deus para a humanidade. E o texto que eu escolhi como base foi Efésios 2:8, o texto que acabamos de ler. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus, é dom de Deus. E complementando Paulo falando sobre a graça, ele diz em 2 Coríntios 12:9, mas ele me respondeu, e o nosso louvor acabou de falar sobre isso: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Então nós vamos falar sobre dois aspectos da graça. O primeiro, a graça que nos leva à justificação, e o segundo, a graça como um reservatório de força para continuarmos a nossa caminhada. E no primeiro ponto, em Romanos 3, 23 ao 24, a gente tem o motivo pelo qual nós precisamos da graça. O versículo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando a gente fala dessa graça, é o poder de Deus que nos leva a essa justificação. E a gente precisa entender o que é a justificação. Justificação é perdão, remissão, limpeza dos nossos pecados. É liberação da penalidade merecida pelos pecados que temos cometido por meio da fé em Cristo Jesus. Então, quando a gente fala de graça, é uma ação de Deus que vai nos impulsionar a uma mudança, que vai nos levar à salvação, vai nos levar a essa rotina constante de limpeza, de purificação, de remissão dos nossos pecados. Nós precisamos da graça. Nós não somos salvos senão pela graça. Durante muito tempo tínhamos obras, sacrifícios. Hoje em dia nós não precisamos mais disso. A graça de Deus é suficiente. O ato de sacrifício de Jesus na cruz foi fundamental, foi perfeito, foi suficiente para a remissão dos nossos pecados. E é a partir desse sacrifício que nós temos acesso a essa graça, que já não é mais por obras, como diz em Romanos 11:6, porque, caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Então é por misericórdia, é sem a gente merecer, nós não valemos um centavo, mas Ele estende a graça dele por nós. Então essa graça, ela é suficiente, por onde os nossos pecados são perdoados, não sendo mais necessário que seja feito nenhum tipo de sacrifício. Essa graça é que aponta para a salvação que Jesus realmente veio para trazer. Uma salvação que não se justifica pelo que a gente faz, que não se justifica pelo que nós somos. E como o pastor Aguinaldo falou agora, a glória é dele, o poder é dele, não é pelo que nós fazemos, não é pela nossa força, é pela graça. Todos os dias, porção de graça sobre as nossas vidas. E um segundo ponto é, essa graça, ela sempre estará disponível para nós como um reservatório de força para nós continuarmos. Como seres humanos, a gente sabe, a gente está vulnerável, a gente está totalmente exposto à adversidade. Momentos bons, momentos ruins, momentos de extrema alegria, momentos de extrema tristeza. E eu acho interessante que a gente fala assim, Deus permite que a gente passe e aguente fardos que Ele sabe que a gente suporta. É graça, né? Essa força que a gente tem não é nossa força, é graça. Se Ele permite que a gente viva determinada situação em determinado momento, é porque Ele sabe que a graça que Ele derramou sobre as nossas vidas é suficiente para passar pelo que a gente precisa passar. Talvez, né, num passado, a gente não tivesse derramado, né? Ele não tivesse derramado tanta graça ao ponto de suportarmos. Mas se agora nós vivemos determinada coisa, é porque Ele derramou graça suficiente para isso. Então ela está disponível, ela é constante. Deus derrama mesmo que nós não mereçamos. E Ele faz isso porque Ele sabe que a gente é fraco, Ele faz isso porque Ele sabe que a gente é limitado, Ele faz isso porque se fosse pelas nossas próprias forças, a gente não conseguiria. E eu achei engraçado que esse fim de semana, quando eu estava em casa, eu assisti um trechinho muito curto, num intervalo de tempo que eu tive, chamado Ben-Hur. Já assistiram? Ben-Hur. E o outro trechinho foi o Deuses do Egito. E aí o Deuses do Egito foi o que mexeu mais comigo. Tem uma cena que mostra uma menina, que ela é atingida, morta, e de acordo com a cultura egípcia, ela tinha que oferecer alguma coisa para chegar no céu. Isso não é graça, né? Quando a gente fala de graça se ela morreu em fé, né? Trazendo para a nossa realidade, se ela morreu crendo que Jesus era seu Salvador, crendo que o ato dele de sacrifício na cruz foi suficiente, ela não precisaria apresentar nada. E o filme vai passando toda a história, ele tentando de alguma maneira achar alguma riqueza para que ela apresentasse no mundo dos mortos.
a gente não precisa disso. A nossa sentença, nosso escrito de dívida anulado, cancelado na cruz, é em vida. É no nosso tempo de vida, hoje, enquanto a gente está aqui caminhando todos os dias, Jesus vai derramando graça e a gente vai se limpando um pouquinho mais, se purificando um pouquinho mais, para que quando a gente precisar passar por esse tempo, a gente não precise apresentar nada. Só assim, ó, Jesus está aqui, as minhas mãos, as obras das minhas mãos, porque pela graça eu fiz. Não porque eu sou forte, não porque eu sou poderoso, não porque eu tenho todo o poder, mas porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque a sua graça me serviu de reservatório para continuar a jornada, mesmo quando os dias foram difíceis. Então essa graça, ela nos dá uma certeza de que mesmo em meio à dor, Deus está ali, afofando a nossa cama quando a gente está doente, aconselhando, né, quando a gente se sente meio perdido, confortando o nosso coração. E eu acho que para mim, né, assim como o pastor Aguinaldo falou de um versículo que para ele marca o que é a glória de Deus, para mim tem um versículo que marca o que é a graça de Deus, que está em Isaías 30, versículo 19. A voz do teu clamor, ele fará sentir a sua graça. Mesmo quando o nosso clamor não tem palavras, mesmo quando o nosso clamor não passa de lágrimas, mesmo quando o nosso clamor nem lágrimas sai, mas fica uma inquietação na nossa mente. Essa graça se manifesta nesse momento, né? Ele pode não trazer resposta, ele pode não fazer com que a gente entenda todas as coisas, mas ele traz uma palavra certa no momento certo, ele usa pessoas no lugar certo, na hora certa, para mostrar assim, eu estou contigo, tá vendo essa forcinha que te falta? É a minha graça que vai ser derramada sobre a sua vida e você vai conseguir e você vai permanecer até o fim. Então essa graça, 2 Coríntios 9:8 vai dizer que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada. É um reservatório inesgotável, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Se você tem saúde, se você tem possibilidade de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, é graça, não se vanglorie, não é força sua. E Números 6:25 vai dizer, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. A graça que traz paz, segurança e a certeza de que mesmo no pior, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Mesmo que nos nossos olhos humanos seja um buraco sem fundo, uma situação desesperadora, o socorro dele é sempre presente, a força que ele nos dá, a gente nem espera, mas ela vem, né? E ela acontece constantemente. Então, para a gente fechar, graça é receber, não é dar. A gente não adianta dar nada. Eu posso dar todas as riquezas que eu tiver no mundo. Se não tiver amor, não adianta de nada. Se eu não tiver fé, que a gente vai falar já já, para crer no que Cristo fez, de nada adianta. A fé, né, nosso ato de salvação vem por fé, não vem por obras. É graça, poder de Deus na nossa vida. Graça é descanso. Graça é escrito de dívida cancelado, encravado na cruz. Graça é favor que nós não merecemos, mas Jesus Cristo, quando derrama o seu sangue na cruz, nos permite que alcancemos esse favor. Então, essa graça é a ajuda de Deus contínua a fazer com que a gente receba força todos os dias para percorrer a nossa jornada e chegarmos até o fim, dizendo, e ouvindo, melhor dizendo, né, de Deus, vinde amados do meu Pai, né? Se a gente não tiver essa graça, a gente não chega até o final. E graças a Deus que a gente tem essa graça. Então esse é um poder capacitador que nos fortalece a cada dia e nos ajuda a perseverar até o fim. Por isso que eu comecei dizendo que graça, depois da salvação, é a melhor ideia de Deus para a humanidade. Porque sem ela, se só fosse a salvação, a gente provavelmente teria dias muito mais complicados, teria batalhas muito mais duras e dias que a gente talvez pedisse até, Senhor, me leva, eu não aguento mais. Mas essa graça é o que nos motiva, é o que nos fortalece, que nos dá um gás para resistirmos até o fim.